Bom, passando agora para a terceira revolução, né, nós temos a Revolução Russa ou a Revolução Comunista, no mesmo ano da aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. Então, já temos aqui um primeiro traço da Revolução Protestante, que elimina a figura da Igreja Católica, a Revolução Francesa elimina a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira Revolução Russa, o que nós podemos falar a respeito dela e qual é, assim, vamos dizer, um paralelo que a gente consegue observar na igreja hoje. Por favor. Eu não direi russa, porque não foi feito pelo povo russo, de jeito nenhum. Perfeito. É uma revolução comunista. Comunista, foi feito pelos maçons, porque Lenin foi membro da loja maçônica. Foi também pelos maçons. Claro, é demonstrado. Uhum. E o comunismo nasceu na loja maçônica. Onde nasceu o comunismo? Nas lojas maçônicas, lá. Impressionante. Não devemos esquecer isso. É uma conexão direta. Eles não dizem, porque são assim astutos. Interessante isso. Eu não sabia que tinha nascido em loja maçônica. Nasceu os primeiros comunistas, Marx e Engels, eram até membros de específicas lojas maçônicas mais radicais, satânicas, porque também tinham, entre as lojas maçônicas, tem ramificações também. E por isso, e depois Lenin foi membro da loja maçônica e os grandes judeus financistas, Estados Unidos, eles financiaram a Revolução Comunista em 1917, financiaram. Olha que impressionante. E o governo provisório, assim chamado, na Rússia, aquele Kerensky, o ministro que governava, depois de aboliram a monarquia, o Tsar, o Tsar era uma pessoa de fé, Nicolau II é uma pessoa realmente piedosa, e destronaram ele, aboliram a monarquia, e tomou o poder em fevereiro de 1917 o chefe do Grande Oriente Maçônico da Rússia, que se chamou Kerensky. Ele era oficialmente o chefe da maçonaria russa. Uau! Tomou o poder e este governo provisório de Kerensky ajudava o Lenin para fazer a revolução comunista. Realmente ajudava. O governo mesmo, porque não se podia ver durante esta revolução que quase o governo não fez nada, quase dizendo podem fazer. Pode fazer o que quiser. Foi uma resistência simbólica, se podia ver nas imagens daquele tempo, realmente simbólica. E por isso, quando Lenin tomou o poder, ele deixou o Kerensky sair com pompa, com honra da Rússia para os Estados Unidos, e ele viveu lá. E quando Kerensky morreu, nos anos 71, nos Estados Unidos, a Igreja Ortodoxa recusou o funeral eclesiástico para ele. Uau! Com a argumentação, porque ele... Não, a Igreja Ortodoxa recusou o funeral eclesiástico com este argumento que Kerensky era membro da loja maçônica. Uau! Isso tudo é novidade para mim, muito interessante. Muito interessante. São factos, tudo documentados. Uau! Então, esta é uma conexão íntima entre a Revolução Francesa e a Revolução Comunista, que não é russa, porque mesmo os primeiros, vejam, que isto se silencia, que os 90% do primeiro governo de Lenin, que se chamavam os comissários populares,
os primeiros eram mais ou menos 300 com ministros, subministros, etc. E os primeiros, mais importantes ministérios, quase todos, eram guiados pelos judeus russos. Judeus. Uau! Eram todos judeus. Uau! Não eram do povo russo, não. Eram Sim, judeus nascidos na Rússia, mas judeus. nascidos da Rússia. Com todos os nomes. Trotsky, Lenin era não completamente judeu, mas os outros, esses grandes nomes. Tem até uma lista que mesmo a União Soviética depois concedeu publicar, que era a identidade de todos os outros, e eles indicaram que eles de estirpe judeia, hebreia, mas todos na Rússia. Isto não é nada contra os judeus, mas simplesmente um fato histórico. Porque eu digo isso? Para não dizer que era uma revolução russa, era uma revolução maçônica comunista, e assim direi. Sim, com participação de alguns judeus importantes da época. No primeiro governo da União Soviética, eram, digo, 90% todos esses comissários eram descendência, até se eles se identificavam como judeus. Sim, impressionante. Impressionante, porque, Excelência, costumam criar uma falsa, vamos dizer assim, oposição entre a maçonaria e o comunismo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem o governo Lula, que é um governo comunista, e o governo anterior, que era o governo Bolsonaro, era cheio de maçom nesse governo. Então, como é que fica? Como é que fica isso, assim, essa diferença, né? Sim, porque a maçonaria, no fundo, sempre aos escondidos promovia todos os movimentos comunistas no mundo inteiro. Claro, para destabelecer a sociedade ainda intacta, cristã ou ainda na lei natural, e para ter mais controle. E porque eles têm conflitos, isto pode acontecer, porque também mesmo dentro das maçonaria tem vários ramos, ramificações, às vezes eles têm também, assim chamados, qualquer conflito, como também tem organizações estas mafiosas, que têm também os clãs de mafiosos, que têm, às vezes, lutas um contra o outro, e assim, também neste caso, a maçonaria e o comunismo, às vezes, tiveram alguns conflitos para poder, para controlar, não? Era também uma questão de controle, mas não de princípios, não? Os princípios profundos eram iguais.